Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, acho que já entenderam que este painel nós estamos a cumprir a cota de falar em português de Portugal, que é obrigatório no evento, e o Tiago, o Benício e o Edu sempre me chamam só com essa função. Tenho muito pouco a agregar, a não ser mesmo dar aqui alguma paridade em termos de sotaque. O tempo não está correndo, espero que sejam só 5 minutos, porque eu não tenho muito para falar antes de vos apresentar, mas tentámos compor aqui um painel interessante para falar um pouquinho sobre experiências de empresas portuguesas que estão desenvolvendo a operação no Brasil, mas agora também trazendo aqui um case particular que a Juliana vai abordar, de uma estrutura brasileira que já está a iniciar também a sua atividade em Portugal. Como o Benício comentou, o meu nome é Francisco Costa, sou diretor da AICEC, Agência para Investimento e Comércio Externo de Portugal. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre nós, tirando ali uma foto do QR Code diretamente para a nossa página de LinkedIn, onde podem seguir o trabalho da AICEC no Brasil e acompanhar um pouquinho mais as nossas atividades. De forma mais simples, mais sintética de falar sobre nós é precisamente utilizar aqui a Apex, Invest São Paulo Negócios, como nossas homólogas, ou seja, agências que tratam de fomentar a internacionalização da economia, nós particularmente a economia portuguesa por força do aumento das exportações de bens e serviços, mas também da captação de investimento. E é nestes dois pilares que hoje nós temos aqui connosco o Carlos Castro, que é diretor-geral da Delta Brasil, a Juliana Quiroga, enquanto gerente executiva de César, agora César Europa, e em breve já de malas feitas para Portugal, e o João Silva, que é da ClickNurse, digamos que ele já vai falar comigo sobre isso, mas houve aqui a adaptação da marca portuguesa, da empresa da startup portuguesa de saúde, Microforce, para o mercado brasileiro. São perfis completamente distintos. Falamos aqui de uma empresa que eu acredito que todos conheçam em Portugal, vão tomar café, não vão tomar café, vão tomar um Delta. São startups, são empresas de inovação, perfis diferentes, indústrias diferentes, mas que no fim do dia são a mistura que acaba por também dar mais densidade à relação entre Portugal e Brasil. Eu agora, rapidamente, aqui em 2 minutos, pedi a cada um deles exatamente para fazer um breve pitch, uma breve apresentação das suas empresas, o que é que fazem aqui no Brasil, relação entre Portugal e Brasil, para dar aqui um pouquinho a conhecer. Carlos, por favor. Bom dia a todos. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar do que o Francisco. Porque o sotaque é um Alentejo, eu sou do Norte, então até na próxima que é difícil de entender. A Delta é a maior empresa de café de Portugal, nós temos mais de 50% de cota no mercado, não é uma coisa fácil para adquirir no mundo. É uma empresa com um pouco mais de 63 anos, fundada por um senhor que faleceu ano passado, que era o Comendador Vira Bem, que mais do que uma empresa deixou um legado social e humano gigantesco. Por isso também somos considerados a melhor empresa para trabalhar em Portugal já há alguns anos. Somos um grupo que se internacionalizou e tem 8 operações diretas, a maioria delas na Europa, por força também deste movimento migratório, as imigrações portuguesas para a França, para a Suíça, e portanto um mercado que a gente chama de mercado da saudade, um pouco como também agora o Brasil tem com Portugal, não é? Temos uma comunidade gigantesca brasileira em Portugal, e isso facilita, por exemplo, a entrada de empresas brasileiras em Portugal, porque tenho a certeza que tem pelo menos um público que já conhece o seu produto e já conhece a sua parte cultural. Isso ajuda muito e ajuda-nos também a entrar na Europa. Nós temos uma operação em África e em Angola, onde eu também já estive, e estamos no Brasil sofrendo e lutando para tentar entender a parte tributária desde 2012, e portanto tenho sempre desafios. O meu desafio foi vir para o Brasil e como eu costumo falar, vender areia na praia. O maior produtor de café do mundo, o maior consumidor, um dos maiores consumidores de café do mundo, e aí chega um cara de Portugal e fala: o meu café é melhor que o teu. E aí começa o desafio, não é? Então, estamos aqui desde 2012 voltando, os resultados agora começam a aparecer. Não é fácil, é um ambiente complicado, difícil, com muitos pulos para a linha, como se costuma falar aqui na economia brasileira, mas com um mercado gigantesco, são mais de 200 milhões de pessoas. Uma empresa de nós que tem como visão até 2050 se tornar um top 10 mundial do café, não pode não estar no Brasil, não pode não ser relevante no Brasil. E, portanto, é esse o meu desafio para os próximos anos. Já falei muito. Gente, bom dia. Tenho a primeira eu fui com parte do sotaque nordestino aqui, sabe?
do grupo. Eu só falo aqui, vou trabalhando. Oi, vamos ver se se segura mais um pouquinho. Eu tenho o prazer de representar o César, que é o Centro de Inovação, que tem quase 30 anos de atuação no Brasil e com empresas globais. E desde 2019 a gente começou um movimento para a abertura do César da Europa, efetivamente chegando a esse momento no ano passado. Nós abrimos o escritório na cidade de Aveiro, no norte de Portugal, e eu estou em mudança, com alguém que você falou, que de mudança agora daqui a 10 dias, estou embarcando para Portugal com família, animais e tudo, porque a gente acredita muito nessa conexão entre Brasil e Portugal e no quanto o Centro de Inovação como o César pode contribuir com a inovação portuguesa, com a inovação europeia e também trazer isso para o Brasil. Eu tive o prazer de visitar o Grupo da Beio, conhecer os programas de inovação de vocês que estão há 3, 4 anos e fiquei muito impressionada. E também tive o prazer de conhecer a Atlantic Station, quando vocês ainda estavam montando. As coisas estavam meio muito de caixa lá, e aí eu pude testar a beleza do lugar e a localização muito privilegiada também. Mas o César, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, nós somos um centro de inovação que trabalhamos na construção de produtos e serviços de inovação que ainda não foram, às vezes, lançados no mercado. Nós trabalhamos com grandes grupos, como o Banco do Brasil, Petrobras, Grupo Boticário, inclusive tem uma série de cases maravilhosos para compartilhar. E a gente chegou em Portugal e a gente já começou a trabalhar com o grupo Sonai, desde o início desse ano, o nosso primeiro cliente, efetivamente em português, que a gente está tendo o prazer de contribuir com eles. Então a gente trabalha tanto no desenvolvimento de inovação, utilizando base como software, como nós também trabalhamos muito fortemente com startups. Nós somos investidores de startups, a gente faz um aporte tecnológico em startups, a gente faz uma série de programas de inovação aberta. No momento, inclusive, a gente está fazendo um programa com o Lurps Online e está contribuindo muito na internacionalização de algumas startups e empresas brasileiras que estão indo para lá. E a gente também tem um braço educacional muito forte. Aqui no Brasil, a gente trabalha com graduação, mestrado, doutorado, olhando para as áreas de maior expertise, que são design e engenharia de software. E a gente também está levando isso para Portugal. Então, para mim é um prazer estar aqui compartilhando esse espaço e poder contar um pouquinho para vocês como é que tem sido esse aprendizado de chegar a Portugal levando a expertise brasileira e aprendendo com a equipe que a gente começa a trabalhar lá. Obrigada, gente. Obrigado. Não, já não. Vejo esse nosso. Obrigado a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite para participar neste painel. O meu sotaque supostamente é deles, eu sou de Coimbra, então é de Cedos, não é bem esse sotaque, deve ser mais fácil. Então eu sou João, sou fundador da Microforce. A Microforce nasceu em janeiro de 2021 em Portugal. É um marketplace que conecta profissionais de enfermagem a plantões disponíveis em unidades de saúde. Então acabamos por substituir um pouco aquelas empresas que acabaram não conseguindo levar com os anos, que são as agências de terceirização, os cooperativos. Ao dia de hoje trabalhamos com mais de 200 unidades de saúde em Portugal, hospitais privados, hospitais públicos, clínicas, laboratórios, casas de repouso, tudo área com enfermagem efetivamente. Nós, quando começamos uma educação industrial, temos que olhar o que vai a seguir, qual vai ser o país seguinte, por conta do tamanho do mercado. E para nós, visto que o Brasil é o quinto maior mercado da saúde a nível mundial, fazia todo sentido fazer esta expansão internacional. Então, expandimos em setembro de 2023, por isso é uma expansão recente, ainda já passámos por muitos desafios, continuamos a passar e vamos passar no futuro também, certamente. Ao dia de hoje trabalhamos com cerca de 30 unidades de saúde já em São Paulo, mas quando nós olhamos para o mercado não é só pelo tamanho, tem que haver a necessidade, tem que haver o desafio, o problema para o qual uma startup se propõe a solucionar, porque uma startup, uma empresa, nasce hoje em dia, normalmente na minha ótica, na ótica da tecnologia, para solucionar um problema que não se digitalizou. Então foi esse o nosso intuito é impactar não só a saúde no Brasil, mas também na América Latina, e essa é a nossa missão para os próximos 10 anos, certamente. Obrigado.
Boa, obrigado. Mas acho que é a primeira vez que eu vejo uma guerra de sotaques portugueses no Brasil, mas vamos continuar. Eu acho que eu estou na frente do Alentejo, na Fala no Jerusalém, andando, fazendo, caminhando, então estou mais próximo do sotaque português do Brasil. É a minha opinião. Carlos, já tocaste aqui num ponto que eu acho que eu tinha aqui previsto também para te perguntar, diz precisamente respeito ao seja um modelo de negócio, mas sobretudo ao produto que a Delta é mundialmente conhecida e que aqui no Brasil um bem para isto. É um país por excelência produtor e consumidor de café. Vocês também, através da Adega Maior, têm aqui uma abordagem no setor dos vinhos. Aliás, as 100 garrafas que o Benício mencionou são da Delta, da Adega Maior, Caiado. Espero que bebam, espero que comprem, mas isso o Carlos já vai fazer depois o seu merchan. Mas eu queria entender de que forma é que essa diversificação, ou essa necessidade, talvez que tenha havido da vossa parte, é estratégia para dar certo no Brasil. Então, desde muito cedo o dono da empresa acreditou em criar emprego. Ele queria criar emprego na sua região. Nós somos de uma aldeia, de um vilarejo chamado Campo Maior, que só é conhecido em Portugal por conta da Delta. Porque senão seria mais um vilarejo onde não estava nada nem ninguém, com meia dúzia de milhares de habitantes, e assim vai. E ele fez questão de fazer a fábrica, a maior fábrica de café da Península Ibérica, que está em Campo Maior. E ele foi construindo ao longo dos anos todos os outros negócios à volta. Então, o grupo hoje tem 35 empresas, muitas dessas empresas trabalham para dentro do grupo, então nós fazíamos muito fardamento, por exemplo, para pastelarias ou para padarias. Então ele criou uma fábrica de fardamentos que produz os fardamentos para dentro da empresa. Ou os carros, nós somos representantes da Opel em Portugal, por exemplo, então os carros da frota somos nós próprios que importamos e trazemos e fazemos esta economia circular. O vinho surgiu porque eu queria recuperar a vinha de Campo Maior. Tinha estava perdido, tinha abandonado as vinhas. Então ele mandou plantar 3 fazendas, 3 herdades. Falou, para não fazer o meu vinho, se ninguém gostar eu toco com os meus amigos e está tudo certo. Aí o vinho saiu bom e ele falou, cara, vou pedir aqui para o Cisa Vieira, que é só o maior arquiteto de Portugal, e vou pedir para ele fazer uma vinícolazinha. E o cara fez a primeira vinícola design de Portugal. Foi quando começou. Hoje todos vocês que vão a Portugal visitam muitas vinícolas com enoturismo fantásticas, mas nós fomos os primeiros a fazer uma vinícola design, uma obra de arte que estão lá. E o grupo sempre percebeu que não pode viver só de café, o grupo tem que expandir para outras áreas. Se você já visita uma padaria, por que não vender também um vinho, por que não poder vender também um suco, ou um refrigerante, ou qualquer outro produto que a gente possa inovar. O grupo tem um centro de inovação que todos os anos lança concursos, fazemos um Shark Tank com ideias mesmo dentro do grupo para tentar arranjar coisas que sejam disruptivas e que possam lançar. Do lado do café, o que é que nós fazemos de muito diferente? Nós compramos café de 30 países diferentes. Temos mais de 60 cafés diferentes. E isso também torna quase impossível replicar o modelo que a gente tem em Portugal no resto do mundo. É muito difícil. No Brasil é impossível comprar café de 30 países diferentes e não dá. O fiscal do Espírito Santo vai vender algum café, o fiscal de Santos vai vender o outro vai faltar algum documento na legislação, o outro vai chegar atrasado, a hora que ele for juntar para fazer o café tem que estar dos blends e portanto não vai dar. E esse é um desafio e isso torna também o café único e diferente, não é? Agora, para nós, o desafio aqui do Brasil é como eu falei há pouco, vender areia na praia não é fácil e falar que a minha areia é melhor é mais difícil ainda. Mas a verdade é que existe mercado. O consumidor brasileiro começa hoje. Eu vim ao Brasil desde 2001. Eu lembro-me de recordo em 2001 o café era uma coisa grátis. Você chegava no restaurante, grátis. Que é um café? Grátis. Café não tinha valor nenhum. Café não dava. Você entrava num prédio, numa portaria, tinha um dermozinho com um copinho, pode tirar café. O café não era bom, o café tinha. Mas era grátis, não havia valor. Hoje não. Hoje o café é valorizado, existe muito café brasileiro premiado, coisas de topo de gama. O próprio agricultor brasileiro percebeu que tem um mercado para coisas especiais e hoje o consumidor brasileiro, de uma forma lenta, mas consistente, tem vindo a abrir a mente, né, para provar cafés a sério. Um café que não precisa das frutas, que não estava queimado, que não é amargo, porque o café é um produto excelente. Só quero dizer mal tratado. É só isso. E esse é o nosso desafio aqui. Pô, é um desafio realmente muito grande. Juliana,
Eu gostava que talvez apresentasse um pouquinho da relação que existe entre o César e o César School, sobretudo também numa ótica que nós em Portugal valorizamos muito, da relação entre a iniciativa privada e as universidades. Ou seja, como é que algumas das soluções mais inovadoras às vezes saem realmente do apoio, do aporte que a iniciativa privada tem nas universidades e que depois naturalmente incorpora algumas soluções. Eu acredito que vocês são desse exemplo e tentam também levar agora para Portugal. Sim, com certeza. O César, ele nasceu dentro do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Então, desde nossa fundação, essa veia acadêmica, ela sempre existiu. E a gente sempre falou bastante de que toda grande empresa, ela é uma grande escola. Então, naturalmente, a gente sabia que a gente precisava também contribuir com a formação de talentos para o mercado. Não adiantava o tempo inteiro a gente estar só tentando puxar talentos, disputando talentos que não tinham velocidade suficiente para ser produzido. Né? Então, quando você olha, você tem um gap na área de tecnologia ainda imenso. Se você olhar a proporção Brasil. Então, a gente resolveu criar uma faculdade dentro do próprio César, que é a César School. Nessa faculdade, quando eu comentei que a gente trabalha essa parte de graduação, mestrado e doutorado, os próprios colaboradores do César, nós também somos professores. Então, eu tenho o privilégio de ser professora do mestrado de design da César School. Também acabo sendo professora de outros cursos de formação e graduação. A gente tem uma série de especializações, de cursos de extensão, cursos executivos. A gente faz programas muito moldados para a formação de talentos em diversos níveis. A gente, ontem, publicou nas nossas redes um programa que nós estamos fazendo com o governo de Pernambuco para formação em tecnologia de 35 mil alunos distribuídos pelo governo de Pernambuco. Então, quando você pega essa proporção que nós temos de escala e levamos a Portugal, a gente tem uma contribuição muito forte a fazer. A gente consegue fazer programas educacionais que eles são voltados para municipalidades. Então, você quer fazer uma transferência de conhecimento tecnológico para um grupo de colaboradores ou para um grupo de pessoas. Você quer formar pessoas e cidadãos para que eles possam empreender, gerar emprego, gerar trabalho, gerar renda. Então, a gente faz projetos assim também educacionais. Então, a gente consegue construir de forma delineada e customizada para cada local que a gente vai atuar um tipo de formação. E em Portugal, especificamente, a gente já trabalha com uma série de parcerias. Então, nós temos protocolo de parceria com o Instituto Politécnico de Bragança. E vocês ficam em Aveiro, não é? A gente fica em Aveiro. A gente já tem parceria com a Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto, o SPGaia, que é o Instituto Politécnico de Gaia. Temos uma proximidade muito grande também com o Centro de Empreendedorismo e Inovação da Nova de Lisboa, que ainda passou aqui no vídeo ali no campus de Carcavelos. Então, esses são só em Portugal. A gente também tem parceria com outras instituições europeias. Então, hoje, por exemplo, a gente está desenhando programas com outras instituições fora de Portugal, já na Hungria, inclusive, para formação técnica. Porque isso é algo que a gente consegue fazer e contribuir. Então, a gente tem tudo que a gente vivencia no nosso desenvolvimento de produtos e serviços com inovação, a gente consegue formar pessoas com isso para poder multiplicar inovadores por onde a gente esteja. Não, muito interessante. João, eu comentava no início que aqui te apresentas como Mike Air Force. Gostava que falasse um pouquinho da adaptação também de marca e mudança até de nome que vocês fizeram para o Brasil, sobretudo na ótica de tu, enquanto founder, as dores que sentes e as diferenças entre empreender da tua startup em Portugal e empreender aqui no Brasil. Então, ao longo do processo de empreender no Brasil há vários desafios. Para mim, o primeiro desafio acabou por ser a burocracia. A parte da criação da empresa, depois toda a parte tributária, toda a parte jurídica. Isso acaba por ser o maior desafio, acabou por ser o maior desafio para mim quando decidimos vir para o Brasil. Então, foi mais de um ano de estudo sobre toda a questão da lei trabalhista, em termos de não só contratação da equipe que vai trabalhar connosco diretamente, mas ao construirmos um marketplace tem sempre esse desafio, como vemos nas notícias, a Uber, vemos o iFoods e isso tudo, acaba por ser um dos maiores desafios, mas efetivamente a questão tributária acaba por ser muito mais complexa do que aquela que se sente e se vive na Europa, efetivamente. Sendo eu um financeiro, então foi algo que eu quis dedicar tempo, porque sempre me passaram de uma forma bastante clara cá alguns executivos que a tributação no Brasil é o que faz uma empresa sobreviver e viver, ou então faz uma empresa morrer se não conhecermos efetivamente aquilo que vamos pagar no final das contas.
Então esse é o primeiro desafio que um empreendedor estrangeiro, um empreendedor gringo tem que efetivamente se aprofundar, querer entender. Não basta apenas confiarmos nos nossos advogados, nos nossos contadores, porque no final das contas quem paga é sempre o empresário. Então esse foi um dos meus principais focos quando decidi empreender no Brasil. Depois, a seguir a passar essa questão burocrática e jurídica e tributária, nós olhamos para a parte operacional. Como é que vamos operacionalizar? Quais são os investimentos que vamos fazer e como é que vamos posicionar a marca no mercado? E aí eu comecei a operação com o nome My Care Force, mas era desafiante. Fazer uma ligação de cold call já é difícil com o meu sotaque, então falar My Care Force, nós éramos a Michael Kors, éramos a Air Force da Nike, ou seja, éramos uma série de marcas, mas não éramos efetivamente aquela que nós queríamos ser. E depois então numa reunião com o CEO da Vision One, com o Rafa, ele estava sempre a atacar o nome, e ele disse assim: João, olha, liguei para a equipa antes da nossa reunião, só para saber como é que está aquela parceria a ir, aquela empresa, como é que se chama? E a diretora assistencial falou: a empresa do João. E então pronto, eu decidi estar na altura de mudar o nome, então fizemos um rebranding cá no Brasil para Click Nurse. Também continuo a ouvir críticas por não ser em português o nome, mas já facilitou um pouco mais, que é um pouco diferencial. Depois, a de seguir à parte da comunicação e como nos posicionamos no mercado, é muito os desafios culturais de gerir uma equipa que não opera da mesma forma que a equipe de Portugal, ou seja, nós estamos confortáveis sempre a trabalhar com os nossos, sabemos como comunicar, como liderar, como executar, e cá no Brasil esse continua a ser o meu maior desafio ao dia de hoje, é gerir equipes, gerir comunicação, porque em Portugal conseguimos comunicar de uma forma muito mais assertiva e direta e não levar para uma parte pessoal. Cá no Brasil esse é o meu desafio, como é que eu me vou comunicar, como é que eu me vou expressar para que entendam que é meramente profissional. Para mim, pessoal é quando estamos a tomar um chopp no final do dia, profissional é tudo que tivermos a falar. Então esse acaba por ser efetivamente depois o grande desafio para qualquer gestor estrangeiro, como é que se adapta e o tempo que isso demora, porque temos um curto espaço de tempo para trazer resultado. Então a minha transformação neste caso tem que ser muito rápida e tem que ser radical, mas também não esquecer as raízes, porque depois também tem equipas estrangeiras lá fora. Então há vários desafios, são todos possíveis de ultrapassar, mas demora o seu tempo. Eu pensava que ia ser um mês e que já ia estar a operar cá no Brasil assim que chegasse. Eu demorei 7 meses a abrir a empresa por conta da junta comercial. Então comecei em janeiro de 23, só tive a empresa aberta em julho de 23. Investi R$500 mil no Brasil para ter o visto, o RNE. Fiz o pedido em junho de 23, recebi em julho de 24. Então isto também não ajuda para quem quer empreender, para quem está investindo no país, acaba por ser uma barreira, porque sem o RNE nem dá para alugar um AP. Então eu passei por 20 Airbnbs ao longo de 1 ano e meio, porque eu estava sempre na esperança que é amanhã. Então eu tive 1 ano e meio sem desfazer a mala, sem pendurar a roupa no cabide, e quando agora eu fiz já há um mês, foi das melhores sensações da minha vida, mas que é um desafio que depois acaba sendo gratificante e vamos dar o nosso melhor para conseguir também proporcionar valor para a economia cá no Brasil. Boa, nós entretanto ficámos aqui sem o tempo, agora recuperou, eu não sei se está certo ou não, vou fingir que não está e que ainda temos ainda mais algum tempo, pelo menos para uma última pergunta, agora invertendo a ordem, começando João por ti. Considerando o âmbito do evento, considerando também aqui que temos vários empreendedores, empresários, potenciais investidores, o que é que na tua ótica, sobretudo além do que é que esperas deste evento, o que é que acreditas que a tua oferta, ou o que é que a vossa oferta está a necessitar neste momento? Estão mais a olhar, como tu falaste na quarta-feira, em ronda de levantamento constante, é numa ótica mais de captação de clientes, o que é que para vocês agora seria aqui um driver importante
para o caso de estar aqui alguém na plateia interessado em apoiar? Muita coisa, não é? Então, um empreendedor está sempre à busca de captação de investimento, está sempre à busca de networking, relacionamento. É sempre importante aprender com quem já fez as coisas acontecerem no mercado. Isso é algo que eu busco todos os dias, sentar-me com executivos que já fizeram acontecer, efetivamente, porque é isso que me está a proporcionar uma navegação no mercado um pouco mais facilitada. Ao dia de hoje, o que eu espero neste evento, sem dúvida alguma, é criar bons relacionamentos, também aprender. Temos sempre a aprender com diferentes pessoas, com diferentes culturas, com diferentes experiências, backgrounds, e até quem acaba empreendendo em diferentes cidades ou estados dentro do Brasil, que acaba por haver sempre várias diferenças culturais também e da forma de gerir. Mas efetivamente o que eu espero e o que eu quero retirar daqui é oportunidades também de negócio, também poder passar o que é empreender em Portugal. Já passei por isso e passo todos os dias. Ao dia de hoje trabalharmos com mais de 200 unidades de saúde e mais de 15 mil profissionais de enfermagem em Portugal, que é quase 20% da população de enfermagem no país. Também conseguir contribuir naquilo que eu puder e dar dicas de o que não fazer, que penso que é sempre o mais importante, porque o que fazer eu também muitas vezes não sei, mas sei que vou dar um jeito na frente. Boa. Juliana, eu gostava de perguntar, ou que expusesse aqui um pouquinho de porquê Portugal no processo de internacionalização do SEDA. Certamente há aqui várias razões, outras geografias que vocês pensaram, mas o que é que vos levou a instalar-se em Portugal? Foi alguns motivos, né? Tem uma aproximação cultural forte, como já foi mencionado previamente. A língua é um fator que aproxima, mas quando a gente trabalha com tecnologia e inovação, você acaba já transitando muito pelo inglês, então isso não necessariamente a língua seria um dos maiores influenciadores, mas a gente também tem uma proximidade geográfica muito grande com a base do headquarters que a gente tem do CESA, que fica em Recife. Né? A gente tem um voo direto para Lisboa, 7h30 de voo, você chega muito rápido, você consegue, numa necessidade, nunca fiz, mas sair de Recife para uma reunião num dia de manhã, fazer um almoço em Portugal e voltar para jantar em casa. Né? Então isso é uma possibilidade, por causa dos voos que a gente tem em conexões muito rápidas. É mais rápido chegar em Lisboa do que eu chegar em Curitiba. Certo? Leva muito mais tempo. Então, e para a gente, Portugal também é uma porta de muita facilidade para a Europa como um todo. A gente, por ter uma aproximação cultural, eu consigo também que meu time, meus colaboradores, eles fiquem mais confortáveis em mudar-se para Portugal do que para um outro país dentro da Europa. Mas eu também queria aproveitar, Francisco, tirar um minutinho aqui para fazer um jabá rápido, né, e um convite aqui para todo mundo. A gente está fazendo um projeto com o Grupo Sonai, que é um hunting de startups para fazerem pilotos para a rede Continente, modelo Continente e rede Wells. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, a Sonai é o maior varejista que você tem em Portugal, né? Tem uma rede de supermercados muito forte e tem um lado muito forte também de parafarmácias de bem-estar. Então, toda empresa aqui que estiver internacionalizando, tiver interesse de internacionalizar e tiver uma solução para a área de retalho, varejo, ou para a área de saúde e bem-estar, por favor, me manda um e-mail, porque a gente está aproximando essas startups da Sonai para fazerem um piloto, para fazer um pitch remunerado. Então, é uma possibilidade de, além de contribuir nesse processo de internacionalização, que algumas instituições aqui fazem tão bem, esse papel a gente não faz, mas a gente já tem um cliente ali na ponta que pode ouvir um pitch de vocês, e vocês já podem internacionalizar, começando com alguém para faturar. Então, aí eu deixo meu e-mail, que é juliana.queiroga@cesare, que é César com E de Europa ao final, .org. Então, quem tiver aí soluções de varejo, ou quem tiver solução de saúde e bem-estar, fica à vontade para mandar um e-mail para a gente e participar do programa de Open Innovation que a gente tem com o Grupo Sonai. Boa. E queria só dizer aqui que o João falou da dificuldade burocrática, a gente também vive isso lá, tá, João? Não, sem dúvida. É uma batalha. Não, aliás, eu esqueci de fazer o disclaimer de que nós somos governo, nós temos o nosso escritório dentro do consulado, mas não trabalhamos no consulado, ok? Passaportes, cartão de cidadão, marcações, não é comigo, tá bom? Só é um disclaimer que eu gostava de fazer quando faltam 2 minutos para acabar. Carlos, da tua parte também, naturalmente, um jabá comercial, se for possível, para quem quiser saber como comprar os produtos
Delta, Adega Maior aqui no Brasil, mas sobretudo como é que tu vês a vossa operação, talvez no curto prazo, os próximos 2, 5 anos, em termos de expansão, se for essa ideia para outros estados ou ganhando maior tração noutros estados, novos clientes, que perfil também às vezes é que vocês estão a buscar de parceiros, enfim. Dá para desligar aqui o relógio, estava a pressionar. Muito rápido. A primeira grande lição que a gente tomou no Brasil é que não adianta vir com o copiar colar do seu negócio de Portugal para o Brasil. Então, se eu tiver que dar algum conselho ao contrário, é o mesmo. Não adianta fazer copiar colar e chegar lá e falar, cara, eu sou o maior. Não dá, não vai funcionar. Porquê? Como ela falava, você em Portugal pode sair do Algarve, que é junto ao sul, na praia, e pode sair de lá. O padrinho do meu filho saiu às 2 da tarde, eram 7 horas, estava no aniversário dele. Aqui é impossível atravessar Portugal inteiro, a sair depois do almoço e chegar antes do jantar a qualquer outro lugar, não é? Às vezes para chegar em Campinas já fica difícil, quanto mais no resto. Então as distâncias são relevantes, o Brasil é continental, Portugal em termos de escala nesse sentido é muito pequeno e tudo é muito mais fácil. Você paga a mesma taxa de frete no correio para qualquer ponto do país. Então quando vocês perguntam qual é o frete, é o mesmo. Não tem nada que saber. Aqui no Brasil, alguém me pergunta, mas quanto é que é o frete? Nossa, espera aí, qual é o estado? Qual é o... Me dá o CEP, mas fala não. Não, qual é? Pessoa física, pessoa jurídica. Em 20 anos de carreira da área comercial, eu sempre soube o preço dos meus produtos. Cheguei ao Brasil, perguntam qual é o preço, eu falei, não sei. Como não sabe? Eu depende. Se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, qual é o estado? É impossível. Okay? Então, tem facilidades. Tem outras coisas que é exatamente igual. Não dá para fugir às notícias, vocês podem ver a agência AIMA agora da imigração em Portugal, só falta matar pessoas, o resto está tudo a pancadaria na porta, ninguém consegue tratar dos vistos. Há dificuldades também burocráticas em Portugal. Em termos tributários, não é barato, mas pelo menos você sabe quanto é que tem que pagar, aí é uma vantagem de novo. Então o imposto é fácil, você consegue entender o imposto, não tem que tirar nenhum curso, não tem que viver 10 anos em Portugal para tentar entender nada. Tem o IVA, ponto. E depois tem o IRC, ponto. E qualquer contador consegue fazer as contas e entregar. Você não precisa procurar um especialista da zona de Aveiro ou um especialista da zona de Coimbra para falar quais são os impostos. É tudo igual. Essa é a parte mais fácil. Depois o desafio é como é que eu chego aos meus consumidores, como é que eu consigo alargar as coisas. Aqui no Brasil, o que é que nós fizemos? O meu objetivo é ter parceiros em todos os estados. Eu não quero sair de São Paulo. Eu quero ter parceiros para construir negócio nos outros estados. Ninguém melhor do que o cara que está em Manaus conhece Manaus. Então não sou eu que vou sair daqui com a minha mala de cartão, com a minha roupinha passada para chegar em Manaus e tentar entender o cliente de Manaus, falar com o cliente de Manaus para fazer negócio. Eu quero ter o meu parceiro de Manaus. Eu quero ajudá-lo a desenvolver o negócio. O meu negócio vai crescer se ele conseguir crescer, se ele se conseguir desenvolver. E é isso que temos feito desde 2020. Eu só vim em 2020. O primeiro presente que eu tive foi a pandemia, logo em março. Portanto, 50% do meu negócio desapareceu. Tem algumas coisas incríveis que é ninguém pede takeaway de café, não entendo porquê. O cara pede, não é? Vai no iFood, pede uma pizza, mas não pede um café para levar para casa e, portanto, a pandemia foi bom para os pizzaolos todos aqui, para os caras que fizeram takeaway. Para nós foi péssimo e, portanto, mais de metade do nosso negócio desapareceu. O negócio todo do food service. No varejo não somos relevantes, todo mundo achava que ia morrer de alguma forma, então o papel higiênico passava na frente. O fermento do pão, porque depois todo mundo ia virar padeiro, passou na frente também. E eu recebi encomendas para entregar 2 meses depois. Então essa foi a minha realidade durante a pandemia. Depois disso conseguimos começar a construir o que estamos a fazer hoje. Então, se vocês tiverem negócios, distribuidoras, até mesmo dentro do Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo é maior que Portugal inteiro, nós procuramos distribuidores e procuramos parceiros para fazer esse negócio. Vocês podem encontrar-nos na internet, se procurarem por deltaq.br, vamos aparecer em todo lado. Quem quiser o meu contacto, eu também terei os cartões para poder distribuir. Se quiserem ter o melhor café do mundo, o melhor expresso do mundo no vosso escritório, é fácil. Se quiserem também desenvolver negócios connosco e com parcerias, seja nos vinhos da Adega Maior, seja no café, estamos disponíveis. A nossa visão de construção do negócio no Brasil é realmente ter parceiros. Nós não queremos ter braços num país deste tamanho. Não dá, não existe, não funciona. A conta não fecha, como vocês dizem tantas vezes aqui. E, portanto, a nossa visão de crescimento dentro do Brasil passa por aí e passa também por, para acabar, num futuro próximo, poder fazer algum tipo de aquisição também aqui no Brasil. Porque não dá para chegar no top 10 mundial, como é a visão da empresa até 2050, sem nós começarmos a fazer algumas aquisições, sem que o grupo se transforme numa visão muito ainda familiar de crescimento do negócio em Portugal,
numa visão de verdadeira multinacional que quer crescer e que tem uma visão para crescer e que obviamente tem que fazer algumas aquisições em mercados relevantes como é o Brasil, como são os Estados Unidos ou outros. Boa, já está aqui o Benício subindo a escada, pressionando para acabar, passámos um pouquinho o tempo, espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenham também gostado destes exemplos de empresas portuguesas de matriz mais forte industrial, embora também com este cariz familiar de startups que estão empreendendo e fazendo negócio aqui no Brasil e naturalmente um caso de sucesso como o César que agora está desembarcando em Portugal. Obrigado a todos, da parte da ICEP também fica à vossa disposição para o que for necessário. Resta um bom dia.